Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Como nós estamos num grupo de liderança, eu quero partilhar com você o que está em 1 Reis 17. Abra, por favor, comigo. 1 Reis 17. Faremos a leitura até o verso 10. Primeiro Reis 17, 1 a 10. Está escrito assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-me a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Amém. Meus irmãos, quando eu olho o cenário mundial, quando eu olho a realidade que acontece no mundo político, religioso, os valores morais, o cristianismo, a melhor palavra talvez que nós encontraríamos para definir essa situação é a palavra crise. Parece que é a agenda do dia. Afirmar hoje que nós estamos vivendo uma crise aguda, agônica, endêmica e sistêmica já não produz impacto em mais ninguém. Mas pensar que Elias, há mais de 2.500 anos, já vivia uma crise mais profunda do que a que vivemos hoje, nos faz refletir um pouco. Eu queria situar Elias no tempo e no espaço para nós então entrarmos no texto e tirarmos dele as lições para nós. Vocês se lembram que com a morte do rei Salomão em 931 a.C., depois de 120 anos de monarquia, 40 anos sobre Saul, 40 sobre Davi, 40 sobre Salomão, o reino de Israel foi dividido. Das 12 tribos, 10 delas seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós chamamos de Reino do Norte, o Reino de Israel, cuja capital veio a ser Samaria. Esse Reino do Norte durou 209 anos, de 931 a 722, quando a Assíria levou aquele reino para o cativeiro. Esse reino, em 209 anos, teve 19 reis, e 8 dinastias, 8 famílias diferentes governando. O que é curioso é que nenhum desses 19 reis andou com Deus. Todos foram maus, todos foram ímpios, todos foram idólatras. O que chama a atenção é que o rei que governa agora na época de Elias recebe o apelido de o pior rei de Israel. Se não bastasse isso, ele casou-se com a pior mulher do mundo, Jezabel. A mulher era assassina, era feiticeira e era mandona. O rei era apenas um boneco na mão dela. Foi essa mulher quem impôs à força o culto a Baal em Israel. E começou a perseguir e matar os profetas de Deus. Portanto, foi nesse tempo de crise política, de crise econômica, de crise moral, de crise espiritual, de apostasia religiosa, que Deus levantou, não um partido político, não uma denominação religiosa. Deus levantou um líder, Deus levantou um homem. Deus levantou Elias. Quem foi este homem?
Com a sua Bíblia aberta comigo, vamos considerar. Primeiro, está escrito aí no versículo 1: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Quando fala aí Elias, o tesbita, não está falando da sua família, da sua árvore genealógica, do seu sobrenome. Está falando aí de uma localização geográfica. Ele vem de Tisbé. Quando você vai para o mapa para procurar Tisbé, você não encontra Tisbé no mapa. É um lugar pequeno demais, incrustado lá nas fraldas daquela cordilheira de montanhas de Gileade. Elias não vem de uma família rica, aristocrática. Elias não vem de uma escola de profetas. Elias não vem de uma família sacerdotal. Elias é um homem desconhecido, de um lugar desconhecido, de uma família desconhecida, mas levantado por Deus. E aí eu aprendo uma lição: Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Deus não precisa de gente que se julga grande ou importante para fazer a sua obra. Deus não precisa de figurões para fazer a sua obra. Talvez um dos problemas da igreja evangélica no mundo inteiro hoje é que tem estrelas demais, figurões demais, pessoas que se julgam importantes demais. E eu já aprendi uma coisa: as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Porque quando Jesus, o sol da justiça, está brilhando, não tem espaço para os homens brilharem. Deus não divide a sua glória com ninguém. Talvez um dos maiores problemas da igreja evangélica mundial hoje é o chamado culto à personalidade, onde se trata determinados pregadores e cantores como verdadeiros astros de cinema. A igreja evangélica hoje está cometendo o pecado da tietagem. E Deus não aceita isso. Se você perceber essa tendência do ser humano de colocar um ícone, de botar alguém num pedestal, existia lá na igreja de Corinto. A igreja de Corinto se dividiu em 4 grupos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E a igreja se dividiu em 4 partidos. Primeiro, o PLP, Partido Liberal de Paulo. Ele era o fundador da igreja, um cara de mente arejada, de mente aberta, não era muito agarrado a determinadas práticas judaicas que limitavam as pessoas na sua liberdade. Não é? Nós queremos ficar com esse aqui, esse é o nosso ícone, esse é o nosso cabeça, é aqui que nós vamos seguir. Mas naquela cidade havia também muitos judeus. Os judeus haviam se dispersado para o mundo afora. Havia lugares e pontes de contato, sinagogas. E alguns disseram: não, nós somos de Cefas, nós queremos uma igreja mais conservadora, uma igreja com mais práticas judaicas, então nós vamos seguir Pedro. Aí tinha um outro grupo lá na igreja, gostava de um discurso mais bonito, mais elaborado, e tinha um camarada lá que era bam na eloquência, chamado Apolo. O cara era um grande orador, não tinha uma boa teologia ainda, não era muito profundo ainda, mas falava bonito. E tinha gente que não, se falou bonito, eu gosto desse, eu gosto de sentar e escutar um negócio bonito, então vou seguir esse cara aqui. Tinha um outro grupo que talvez parecia ser o mais espiritual, mas de repente talvez era até o mais carnal, que diz o seguinte: então, se não fizer parte do nosso grupo, está errado, nós somos de Cristo. Então é um negócio disso: se não rezar na nossa cartilha, está fora. E a igreja se dividiu. A igreja de Deus não pode se dividir em torno de personalidades. O que é que Paulo faz? Paulo bota o machado da verdade na raiz dessa tendência, quando pergunta assim: mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos por meio de quem vocês creram. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. E Paulo joga uma pá de cal nessa tendência, quando chega no capítulo 4, versículo 1 de 1 Coríntios, e diz assim: importa que os homens os considerem como ministros e dispenseiros. E o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Para
para nós, na língua portuguesa, fica difícil de entender, porque a palavra ministro que Paulo usa é uma palavra muito pomposa. Se você pensa no mundo político, o que é ministro? Primeiro escalão do governo. Num regime parlamentarista, ainda mais elevado ainda. Se você pensa na igreja, quem é o ministro? É o líder. Mas a palavra que Paulo usou aí foi deliberadamente escolhida. Existem 3 palavras no grego para servo. A palavra diáconos, aquele que serve. A palavra doulos, que é o escravo. E a palavra huipereta, que é um escravo condenado à morte, que antes de morrer tem que prestar um serviço. Se vocês se lembram de Ben-Hur, o filme Ben-Hur, se lembram quando ele foi condenado à morte, com o seu pé amarrado com uma corrente grossa, no porão do navio, remava lá embaixo as galés. Esse é o huipereta. A palavra que Paulo usa aqui para ministro não é diáconos, não é doulos, é huipereta. O que Paulo está fazendo é esvaziando a bola. O que Paulo está fazendo é dizendo o seguinte: nenhum de nós tem motivo para se envaidecer, para se colocar num pedestal, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Aí você volta para o verso 1 e Elias diz assim para Acabe: então certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Por que Elias diz isso para Acabe? É que o entendimento da época era que Baal era o padroeiro da prosperidade. Então, quando as pessoas, numa cultura, numa economia agro-pastoril, que dependia das chuvas para fazer colheitas, para se ter os rebanhos lá no pasto, era fundamental chovesse. Então o que acontece? Deus fechou as comportas dos céus. Nem chuva nem orvalho. Chuva cai de vez em quando, orvalho cai toda noite. Mas nenhuma coisa nem outra aconteceria. Com isso, o que Deus estava fazendo? Quebrando a espinha dorsal de Baal, acabando com a credibilidade de Baal. Não tendo chuva, não tem colheita, e o padroeiro da prosperidade entra em colapso. Mas notem o que Elias está dizendo para cá: segundo a minha palavra, não vai chover. Que certeza Elias tem que não vai chover? De onde ele tira essa convicção? O texto não responde. O texto não responde. Mas está escrito lá em Tiago 5,17 assim: Elias orou com instância para não chover, e não choveu. Segunda lição que você aprende: só pode se levantar diante dos homens quem primeiro se prostra diante de Deus. Só pode se levantar diante do rei quem primeiro se prostra diante do rei dos reis. Só prevalece em público quem primeiro prevalece em secreto. Só prevalece na pregação quem primeiro prevalece na oração. E aqui há um outro diagnóstico da igreja evangélica: é que nós separamos a academia de piedade. Nós separamos pregação de oração. Nós temos gigantes do saber no púlpito e às vezes nanicos na vida de oração. Gente que tem luz na cabeça, mas não tem fogo no coração. Gente que conhece muito a respeito de Deus, mas não conhece a intimidade de Deus. Talvez seja mais importante ensinar alguém a orar do que ensinar alguém a pregar. Eu nunca encontrei na Bíblia ninguém pedindo para Jesus assim: ensina-nos a pregar. Mas os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Isso porque se você não for um homem ou uma mulher de oração, a pregação não terá poder na sua boca. Os apóstolos entenderam isso. Irmãos, o diabo é muito astuto e tenta afastar a igreja do avivamento, do despertamento espiritual, por várias maneiras. Se você ler no livro de Atos, o diabo tentou 3 alternativas para acabar com a igreja. Primeira alternativa, capítulo 4 de Atos: de fora para dentro, a perseguição, a intimidação. Como é que a igreja responde? Com oração.
Capítulo 5, o diabo mudou de tática, agora não é mais a perseguição, agora é a infiltração. Botou dentro da igreja Ananias e Safira, casal hipócrita, mentira, ação demoníaca. Como é que a igreja responde? Com oração. Aí o diabo mudou de tática de novo, capítulo 6. Agora não é nem a perseguição, nem a infiltração, agora é a distração. A igreja começou a crescer. E quando a igreja cresce, os problemas crescem também. E aí, de repente, as viúvas dos helenistas, os judeus nascidos fora de Israel, estavam sendo esquecidas na distribuição. E o que acontece? Dentro da igreja começa uma murmuração. Agora pense comigo o que os apóstolos poderiam ter feito. Eles podiam ter reagido da seguinte maneira: bom, o crente reclama mesmo, esquenta a cabeça com isso não, sempre reclamou, está reclamando e vai continuar a reclamar, então esquece esse negócio, vamos continuar o nosso trabalho. Eles podiam ter pensado assim, ou eles podiam ter pensado de outra maneira: bom gente, o negócio é o seguinte, vamos nos desdobrar, vamos fazer mais, vamos trabalhar mais. Se nós estamos acordando às 6 horas da manhã, vamos acordar às 5, vamos trabalhar mais, gente, vamos fazer mais, vamos acontecer, vamos... Podiam pensar assim. O que eles tomaram? Que decisões tomaram? Atos 6,4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, e vamos confiar a diaconia das mesas a homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de fé, aos diáconos. E nós vamos concentrar na oração e no ministério da palavra. Agora pense comigo isso. Eles não disseram quanto a nós nos consagraremos ao ministério da palavra e à oração. Eles disseram quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Por que essa ordem? Eu pergunto para você, o que é mais importante, oração ou palavra? Oração. Que pergunta complicada e que resposta difícil. A melhor resposta que eu já encontrei para essa pergunta foi a seguinte: Deus valoriza tanto a oração, Deus dá tanta supremacia e primazia à sua palavra, que Ele colocou a oração primeiro. Sabe por quê? Porque se você não for um homem ou mulher de oração, não haverá virtude do Espírito Santo na sua boca para pregar. Uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa é ser boca de Deus. Agora note uma coisa: depois que Elias sai do anonimato e começa o ministério dele pregando para o rei no palácio, há uma transição no verso 2 radical, abrupta e um anticlímax, porque está escrito aí: veio a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para a banda oriente, esconde-te junto à torrente Querite, no Jordão. A última coisa que um líder, que um pregador quer fazer na vida é se esconder. Nós não gostamos de solidão, nós gostamos da multidão. E parece que o que Deus está fazendo com Elias não faz sentido, porque o Elias já saiu do anonimato e começa o ministério dele no palácio. Muitos de nós vão passar a vida inteira sem entrar no palácio para pregar para o rei. E agora Deus pega o Elias e diz: meu filho, agora você vai para o deserto, você vai se esconder, você vai se isolar, você vai ficar sozinho. Numa época em que a impiedade prosperava, numa época em que o mal avançava, numa época em que a idolatria dominava, numa época em que se precisava de ouvir a voz de Deus, Deus manda um profeta se esconder. E eu quero dizer para você que o deserto não nos promove, o deserto nos humilha. O deserto não acende as luzes da ribalta sobre nós, o deserto apaga as luzes. O deserto não acende os holofotes em cima de nós, o deserto extingue essa luz. Mas eu quero dizer para você que o deserto não é um acidente de percurso na jornada da sua vida, o deserto é uma agenda de Deus na sua vida. É Deus que nos matricula no deserto. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes. E a grande matéria que você vai estudar no deserto é a sua própria vida.
Isso porque Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Primeiro Deus trabalha em nós, depois Deus trabalha através de nós. Nós estamos vivendo uma geração que dá muito valor à performance, à apresentação, ao desempenho público. E Deus está mais interessado na motivação do que no desempenho. Quem você é mais importante para Deus do que o que você faz. Às vezes nós achamos que fazer a obra de Deus é a nossa prioridade, e não é, Fazer a obra de Deus não é sua prioridade. Andar com o Deus da obra é a sua prioridade. Porque o Deus da obra é mais importante que a obra de Deus. Quando Jesus chamou os apóstolos, não os chamou prioritariamente para pregarem, nem para expulsarem demônios, chamou-os prioritariamente para estarem com Ele. Pregar e expulsar demônios era consequência de estar com Ele. Então, primeiro Deus trabalha em você, para depois Deus trabalhar através de você. E a escola de Deus é o deserto. Porque o deserto nos reduz a nada, para nós entendermos que Deus é tudo. O deserto nos põe no nosso devido lugar, para que toda a fuligem da vaidade, da soberba, seja arrancada de nós. Agora note uma coisa que me impressiona. Quando você lê esse relato, tem que aprender uma outra lição no deserto. No deserto você tem que aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Porque ou Deus sustentava Elias no deserto, ele pereceria. Deus precisou escalar garçons voadores para levar pão e carne para ele. Ele não tinha padaria por perto, nem açougue, nem supermercado. E ele não ficou ali um dia, 2 dias, ele ficou ali mais de ano, escondido. Numa sobrevivência milagrosa. Porque o Deus que envia é também o Deus que sustenta. O Deus que delega responsabilidade é o Deus que capacita. Depender, irmãos, da provisão é fácil. Nós a temos, nós a administramos. Mas a pergunta é: e quando você está onde Deus mandou você estar, fazendo o que Deus mandou você fazer, e de repente a provisão acaba? Veja o verso 7 comigo. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. O que fazer agora? Eu quero dizer uma coisa importante para você nesta noite. Quando você está onde Deus mandou você estar, fazendo o que Deus mandou você fazer, e de repente a sua fonte seca, Deus sabe onde você está, para onde você deve ir e o que você deve fazer. A sua fonte secou, mas o manancial de Deus continua jorrando. A sua despensa pode estar vazia, mas o celeiro de Deus continua cheio. Deus ainda está trabalhando em você, para depois trabalhar através de você. Eu queria ilustrar isso, se vocês me permitirem, com um fato pessoal. No ano 2000, eu fui para os Estados Unidos com a minha família para fazer um curso de doutorado na área de pregação. E eu já sou pastor em Vitória por 29 anos. E naquela ocasião a igreja votou uma verba para o nosso sustento. Chegamos a um acordo e votaram uma verba de $2.300 por mês. Bom, eu tinha, obviamente, algumas coisas para deduzir desse valor. Primeiro, porque entendo que todo pastor é dizimista. Pelo menos, penso que deveria ser. Então, se eu recebia $2.300, eu já entregava $230 na tesouraria da igreja. Eu recebia $2,70. Nós temos uma pessoa que mora conosco já há mais de 25 anos. E não achamos justo desampará-la naquele período, então continuamos pagando o salário dela. O apartamento onde eu morava, foi uma missionária a morar com a responsabilidade de pagar o condomínio. Só que ela precisou mudar da cidade, 5 meses depois, e eu tive que pagar o condomínio. Então eu recebia
1.200 líquido, 1.200. Quando eu chego em Jackson, Mississippi, eu tomo alguns sustos. Primeiro que eu fui pensando em encontrar pelo menos meia bolsa, encontrei bolsa de 1 centavo. Segundo, não tinha escola pública para os nossos filhos naquele período, tive que pagar a escola para eles. Terceiro, não tinha transporte público em Jackson, Mississippi, tive que comprar um carro velho. Quarto, tive que pagar a escola de inglês para aprender inglês, depois pagar o seminário, aluguel e etc, etc. Vocês sabem o que é a despesa de uma casa com 2 filhos. Quando eu botei na ponta do lápis, as nossas despesas nunca ficaram inferiores a 3.000 por mês. Eu tinha uma receita de 1.200. Nós tínhamos que levar toda a nossa economia pessoal. Com 5 meses a economia acabou. O carro que era velho quebrou. Levei para a oficina para consertar $1.350. Não tinha dinheiro para tirar o carro da oficina. Não tinha dinheiro para pagar o seminário. Não tinha dinheiro para fazer compra para casa. Eu e minha esposa trabalhávamos na escola dos meninos, limpando a escola que era grande, de madrugada, lavando os banheiros, limpando a quadra, as salas, para ganhar um desconto de $200 por mês na mensalidade. Com 5 meses me deu um problema de inflamação no punho, não segurava nem a vassoura, nem o rodo mais também. Tive que abrir mão de mais $200. Eu reuni minha família e disse, olha, nós temos 2 opções, eu não quero ser mais pesado da igreja. Então, ou nós voltamos frustrados, porque eu já tinha visto várias vezes o diretor chegar para o aluno, você não pode pagar, tudo bem, você pode ter licença para voltar para o seu país, sem nenhum problema. Ou nós podemos fazer outra coisa, podemos pedir um milagre para Deus, nós sempre pregamos isso, que Deus é o Deus que provê, é o Jeová Jireh, então vamos orar a Deus, Ele é poderoso, Ele é dono do ouro da prata. E eu então chamei minha família, nós nos ajoelhamos na sala, falamos isso para Deus, Deus, o Senhor é o dono do ouro da prata, nós não viemos aqui passear, nós temos um projeto aqui. Então Deus, o Senhor pode abrir a porta para nós. Quando nós terminamos a oração, daqui a pouco o telefone tocou. E eu recebi um convite para pregar na Pensilvânia. E eu fui para aquela conferência sem 1 centavo no bolso, tinha para comprar nem lanche, não tinha dinheiro, nada. No último dia que eu estava na conferência, sem que ninguém soubesse de nada que eu estava vivendo, o pregador que estava coordenando o trabalho disse o seguinte: meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro. Não precisa nem ser profeta para falar um negócio desse. Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí daquela conferência com $5.500 de oferta. Um irmão me procurou depois do culto e disse: eu vou lhe mandar $300 por mês até você terminar o seu curso. Eu voltei para casa chorando. Paguei as contas, tirei o carro da oficina, fiz compra para casa, paguei seminário, sobrou dinheiro. Uma semana depois, um outro telefonema. Um convite para pregar em New Hampshire, a 2.500 km de onde eu morava. Eu estava pregando meu último sermão quando um presbítero veio por trás de mim e botou um bilhete na minha Bíblia assim: eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas Deus tocou meu coração hoje, eu vou lhe mandar $600 por mês até você terminar o seu curso. No final me deram 2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite para pregar, em 10 estados diferentes. Em cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Um dia uma mulher viajou 60 milhas de noite, bate neve, que Deus tocara o coração dela para ir onde eu estava para me dar uma oferta. No dia que eu fui embora, eu fui ao banco fechar a conta. Para nossa surpresa, exatamente o valor das nossas economias pessoais que nós havíamos levado estava lá no banco. E Deus nos ensinou uma lição. Você precisa depender mais do provedor do que da provisão. Amém. Quando a sua fonte seca, o meu manancial está jorrando. Quando a sua despensa fica vazia, o meu celeiro está cheio. Primeiro eu trabalho em você, depois eu trabalho através de você. Então, não fique impaciente com Deus se Ele matriculou você na escola do deserto. Deus não matriculou você na escola do deserto para destruir você, mas para fortalecer as musculaturas da sua alma. O deserto é a academia de Deus, onde Deus enrijece os seus músculos, fortalece e tonifica os seus ossos, onde Deus rebustece a sua fé. Mas veja comigo,
versículo 8, porque é uma outra transição abrupta e radical. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. O que Deus está fazendo com Elias aqui? Trocando em miúdos, sabe o que Deus está fazendo com Elias aqui? Ele está dizendo o seguinte: meu filho, você acabou de estar no deserto, aperte os cintos, fica firme aí, que agora eu vou matricular você no estágio mais avançado. Agora eu vou jogar você na fornalha. Sarepta significa fornalha. O que Deus está falando com Elias? Meu filho, agora você vai sair do esconderijo. Você vai para Sarepta. Sarepta não ficava em Israel, ficava fora de Israel. O que acontecia enquanto Elias estava escondido em Querite? Capítulo 18, versículo 10, diz que Acabe o procurava em Israel e nas nações vizinhas, vivo ou morto. E agora Deus diz o seguinte: agora você vai sair desse esconderijo, vai botar a cara na rua, vai aparecer, vai atravessar a fronteira e vai para Sarepta. Ele podia ser morto pela polícia de Acabe, mas o Deus que envia é o Deus que sustenta e o Deus que protege. E parece que Deus tem senso de humor, que o que Deus fala para ele não faz sentido. Se Deus dissesse assim: meu filho, chega de ficar descansando, chega de ficar escondido, vamos trabalhar um pouquinho agora, eu quero que você vá para Sarepta sustentar uma mulher viúva. Eu podia pensar: bom, pelo menos eu tenho um ministério, vou cuidar de uma mulher viúva. Mas Deus diz o contrário para ele. Deus diz: vai, porque a mulher viúva vai sustentar você. Ele chega lá e sai de Querite para não morrer de sede, e quase morre de fome em Sarepta, porque a viúva que vai sustentá-lo está morrendo de fome. Como é que você entende isso? É como se Deus dissesse: pode ir que eu garanto. Você chega lá, não tem nada. Pode ir que a porta está aberta. Você chega lá, a porta está fechada. Pode ir que tem sustento. Chega lá, não tem sustento coisa nenhuma. É que Deus ainda estava trabalhando em Elias, para depois trabalhar através de Elias. Aquela viúva conhecia a Deus na cozinha. Eu fico impressionado, porque a sensação e a percepção que eu tenho, não sei se é a mesma sua, é que Deus não multiplicou para aquela viúva um saco de farinha e um tonel de azeite. Eu acho que o que aconteceu foi que toda vez que aquela mulher ia para o fogão para fazer a refeição do dia, ela pegava, usava a farinha, usava o azeite, voltava a olhar o mesmo nível, farinha e azeite. Aí no outro dia ela voltava, pegava a farinha, pegava o azeite, usava, olhava na vasilha, o mesmo nível. E na semana seguinte, o mesmo nível. E no mês seguinte, o mesmo nível. O Deus que você e eu servimos é o Deus que ainda hoje multiplica a farinha na nossa panela e o azeite na nossa botija. Porque às vezes nós só vemos milagres nas coisas extraordinárias e não vemos milagres nas coisas ordinárias. Eu explico. Vocês todos já ouviram falar de Blaise Pascal, aquele importante filósofo francês. Blaise Pascal, certo dia, chegou para o seu pai e disse: papai, aconteceu um milagre na minha vida. Eu falei: mesmo, meu filho? Aconteceu? Eu falei: aconteceu, papai. Eu falei: mas que milagre, filho? Ele respondeu: papai, eu estava andando a cavalo, e o cavalo galopava. De repente o cavalo tropeçou, caiu, rolou pelo chão, e nem o cavalo nem eu nos machucamos, papai. Foi um milagre. Papai disse: é verdade, filho, grande milagre. Mas aconteceu, meu filho, comigo um milagre maior. Eu falei: mas como assim? Eu falei: eu também viajei a cavalo hoje, meu filho. Meu cavalo galopou, e não caiu nem tropeçou nenhuma vez, meu filho. Às vezes nós achamos que o milagre só acontece quando você tem uma batida de carro, você sai ileso. Quando você tem uma doença gravíssima, você sai de um CTI. E nem imagina que todo dia você sai de casa e vai para o trabalho, e vem do trabalho para casa. Seu filho sai de casa, vai para a escola, e vem do trabalho para casa, da escola para casa. E existe aí no ar alguns vírus que você não enxerga, que são mortíferos. E
E Deus está te guardando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. O nosso Deus é Deus de milagres. Amém. Agora, preste atenção nisso, amados. Na mesma casa que acontece um milagre, acontece também uma tragédia. O filho único desta viúva adoece e morre. O fato de você ser um crente, ser um cristão, cheio do Espírito Santo, usado por Deus, não isenta você das lutas naturais da vida. Alguns pregadores na década passada foram muito impetuosos em afirmar que se você é crente mesmo, você não pode ficar doente. Você tem que exigir e reivindicar sua cura absoluta. Porque da mesma maneira que Jesus levou seus pecados, levou também suas doenças, e como você não pode viver em pecado, também você não pode viver doente. E eu conheço alguns desses pregadores que ficaram doentes e tiveram que ir escondidos para o hospital. Eu quero dizer para você, filho, em nome de Jesus, que crente não vive numa redoma de vidro, nem numa estufa. Crente tem problemas como outras pessoas têm. Crente bate carro, crente perde emprego, crente fica doente, crente enterra seus mortos, crente chora a dor do luto. A Bíblia nunca nos disse que nós não teríamos problemas e aflições. Jesus Cristo disse: a diferença é que eu vou estar com vocês todos os dias. Eu vou enxugar suas lágrimas, eu vou confortar seu coração, eu vou dar vitória a vocês. E eu quero dizer para vocês que essas leves e momentâneas tribulações, embora muito pesadas, mas ao serem colocadas no referencial da eternidade e da glória, são leves e momentâneas, a recompensa vai ser muito maior. Agora, nota uma coisa, vocês como líderes, prestem atenção nisso. Quando aquela mãe, quando aquela viúva ficou enlutada de seu filho único, o que ela fez? Ela botou a culpa em Elias. Elias tinha a culpa disso. Vocês que são líderes, entendam isso, é muito importante. O ser humano, você e eu, nós, temos a tendência, na hora de angústia e dor, buscar um responsável para atribuir a situação que nós estamos vivendo, projetando e transferindo a responsabilidade para alguém. O líder, via de regra, capta essas murmurações. Ela bota a culpa em Elias. O que me impressiona em Elias é que, não obstante ele ser inocente, ele não se defende, porque nós somos apressados em nos defendermos. Até engrossamos a voz e dizemos o seguinte: é melhor passar por cima do meu cadáver do que passar por cima dos meus direitos. Talvez Elias já tinha entendido um princípio de Jesus: você não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. Tripudiar sobre o que já está machucado e ferido não faz sentido. A única palavra que Elias disse para aquela viúva foi esta: me dê seu filho morto aqui, transfira para os meus braços a sua dor. E ele pega o menino, ele tinha ficado calado até então, leva para o quarto, fecha a porta e ele abre o bico e fala muito, fala com Deus, nos ensinando a lição. Se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos. Se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo. Agora, nota o que Elias faz. Eu não sei, pastor Jacques, se eu e você fizéssemos isso hoje, como é que as pessoas nos veriam? Elias pede para Deus um milagre inédito. Não tem registro de ressurreição até então.
Eu fico imaginando se você hoje fosse fazer um pedido para Deus, que nunca aconteceu na história, o que achariam disso? Talvez o chamariam de loucos, de inconsequentes, de hereges. Pois Elias tem coragem de pedir para Deus um milagre que não tinha até então registro na história. E Deus ressuscita ele. Deus faz o imponderável. Deus faz o inimaginável. Deus faz o impossível. Agora, pense comigo nessa cena. Imagine vocês que Elias fosse um desses estrelas que eu disse no começo, com um milagre vivo e inédito em suas mãos. E tem muita gente hoje fazendo propaganda de milagre que nunca aconteceu. Eu acho que se Elias fosse um dessas estrelas, ele faria algumas coisas. Primeiro, eu acho que ele chamaria uma coletiva da imprensa para dizer quão grande profeta ele é. Talvez a segunda coisa é mandar fixar alguns cartazes dele, alguns outdoors na cidade, para mostrar que ele era um homem muito importante. Talvez, em terceiro lugar, ele faria um discurso de alto elogio. Talvez, em quarto lugar, ele bateria palmas para ele mesmo. E, finalmente, eu acho que ele faria um solo do hino "Quão grande és tu" diante do espelho. Ele não faz nada disso. Ele chega para a mãe e diz assim, versículo 23, "Vê, teu filho vive." Sabe o que Elias está nos ensinando? Se Deus, pela sua graça, está usando a sua vida, bote a boca no pó. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Agora, note outra coisa importante. Quando você honra Deus, Deus honra você. Olha o verso 24. Está escrito assim: "Então a mulher disse a Elias: Nisto conheça agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade." Tem duas coisas dignas de destaque aqui. Primeiro, como é que você e eu queremos ser conhecidos? Como nós somos conhecidos? Homens de Deus, mulheres de Deus. Não está falando de homem poderoso, de homem rico, de homem culto, de homem famoso. Falando de homem de Deus. Lá vai um homem de Deus. Acaba de chegar um homem de Deus. Homem de Deus. Está escrito aí: a palavra de Deus na sua boca é verdade. Até hoje esse negócio mexe comigo e treme os meus joelhos. Sabe por quê? Significa então que a palavra de Deus pode não ser verdade na minha boca. Porque uma coisa é proferir a palavra, outra coisa é ser boca de Deus. Está escrito lá em Jeremias 15:19 assim: "Se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás na minha presença. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca." Nem todos os que pregam são boca de Deus. Você já parou para perceber que uma pessoa chega e prega uma verdade e não acontece nada? A outra chega e prega a mesma verdade e os corações se derretem? Por quê? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Lá no Brasil, tínhamos um pastor já falecido, mais de 90 anos, um homem de Deus, um homem simples, mas um homem cheio da unção do Espírito. Chamava-se Antônio Elias. Pastor Antônio Elias era aquele tipo de pregador que eu chegava, a hora que eu começava a falar, o povo começava a chorar nos bancos. Quando ele terminava, o povo estava debulhado em lágrimas. Eu não entendi por quê. Havia uma unção especial na vida dele. E um dia ele estava pregando num grande congresso, e depois que ele terminou de pregar, chegou a hora das perguntas. As pessoas perguntavam isso, aquilo, outro. Ele levantou uma pessoa e fez uma pergunta teológica para ele: "Pastor Antônio Elias, explica para nós esse negócio de unção. O que é isso, unção? Nos ajude a entender isso, à luz da Escritura, à luz da teologia." E o pastor Antônio Elias olhou para ele e disse: "Filho, é muito simples. Unção significa que uns são, outros não são."
a palavra de Deus na sua boca é verdade. Você já parou para perceber que os maiores sermões da história estão no nosso vernáculo? Estou falando nosso vernáculo português, nem inglês, porque aí já é canja. Os maiores sermões da história estão disponíveis na nossa língua. Sermões de Aurélio Agostinho, sermões de João Crisóstomo, sermões de Martinho Lutero, sermões de João Calvino, sermões de John Owen, sermões de Jonathan Edwards, sermões de Charles Haddon Spurgeon, sermões de John Charles Ryle, sermões de Mark Lloyd Jones, sermões de John Stott. Eu estou falando só de gente inglesa quase aqui. Se você pegar um desses sermões hoje, que Deus usou de maneira tão poderosa, e pregar esse sermão de novo, os resultados não vão ser os mesmos. Por quê? Por quê? Tem que concordar com o metodista piedoso do século XIX chamado E.M. Bounds. O dia que vocês encontrarem um livro dele chamado Oração, um livro grossão assim, comprem, leiam, é a melhor obra jamais escrita sobre oração na história da igreja. Há um capítulo desse livro chamado O Poder através da Oração, que é um primor. E esse autor, E.M. Bounds, diz o seguinte, que nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Ele disse assim: homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Lutero dizia que sermão sem unção endurece o coração das pessoas. Eu soube recentemente de um seminarista que pegou o sermão de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, vocês sabem, na Nova Inglaterra, Massachusetts, foi talvez a mente mais brilhante que a América já produziu. Viveu 55 anos. Ele estudava 10 horas por dia. Este homem, sendo um homem muito piedoso, experimentou um poderoso avivamento na época dele, em Field. George Whitefield viajava da Inglaterra para lá várias vezes para ajudar nesse processo do avivamento. E um dia ele se preparou, escreveu um sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Jejuou vários dias, e na noite em que ele proferiu o sermão, ele segurava a lamparina numa mão, o esboço do sermão na outra mão, e lia o sermão. Na medida em que ele lia esse sermão, o auditório foi tomado de convicção de pecados. Começou a chorar, a gemer, a se agarrar nas pilastras do templo, como se o inferno estivesse abrindo a sua boca para engoli-los. Quando ele terminou o sermão, o auditório estava prostrado ao chão, caído em lágrimas, e mais de 500 pessoas convertidas naquela noite. O seminarista, recentemente no Brasil, pegou esse sermão e decorou o sermão, palavra por palavra, sentença por sentença. E chegou na igreja e pregou com todo entusiasmo. O auditório caiu também, mas no sono. No sono. O sermão era o mesmo. Mas quem pregava o sermão era outra pessoa. Deus não unge métodos, Deus unge homens, pessoas. Se você perceber, capítulo 18, Deus preparou Elias todo esse tempo para usá-lo num único dia. Num único dia. No Monte Carmelo. Quando Elias confronta os profetas de Baal, quando Elias confronta o povo de Israel, quando Elias confronta o próprio rei. Irmãos, vocês pararem para perceber, Deus trabalha conosco artesanalmente. Deus não tem pressa quando se trata de preparar seus líderes. Você já escutou com brasileira algum lugar onde aprende inglês em 60 dias? Vocês que moram aqui, dá para aprender mesmo em 60 dias? Em 10 horas não tem isso? Às vezes a pessoa quer ser um líder e quer ser líder assim do dia para a noite. Não, eu vou ser líder. E
pensa que já vai ser líder. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não tem pressa em preparar seus líderes. Deus preparou Elias 3 anos e meio para usá-lo num dia só. Deus preparou Moisés 80 anos para usá-lo 40. Não fique impaciente com Deus, porque Deus trabalha em você. E quanto mais você estiver preparado, mais poderosamente você vai ser usado nas mãos de Deus. Alguém já disse que o tempo gasto em amolar o machado não é tempo perdido. E Elias então tem uma vitória retumbante naquele Monte Carmelo. E o final é que a nação inteira se volta para Deus, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas para que a nação se voltasse para Deus, um homem pagou o preço. Um homem foi preparado, um homem foi treinado, um homem passou pelo deserto, um homem passou pela fornalha, um homem passou pela academia de Deus, para conhecer a intimidade de Deus e falar com a autoridade da parte do próprio Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje já estou num clima mais informal, não tem problema, né, pastor? Vocês querem ficar em pé um pouquinho? Estão cansados? Fique em pé um pouquinho. Fica. Só um minutinho. Você me dá mais 15, 20 minutinhos para terminar. Ok, pode sentar então de novo. Veja bem, sabe o que me espanta em Elias? É que depois daquela vitória retumbante que ele teve no Carmelo, diz a Bíblia que ele sobe para o cume do Carmelo. E Deus havia dito para ele assim, capítulo 18, versículo 1: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe. E ele chamou o rei de perturbador de Israel. Ele disse que o povo estava em cima do muro, cocheando entre 2 pensamentos. E ele confrontou literalmente os profetas de Baal para saber quem de fato era Deus verdadeiro. E depois que Elias tem essa vitória, o fogo de Deus cai sobre aquele altar, foi levantado que estava em ruínas. Elias mata os profetas de Baal e sobe para o cume do monte e bota o joelho no chão e o rosto na terra e clama a Deus. Por quê mesmo? Por chuva. Mas para um pouquinho. O que é que Deus diz para ele? Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Será que ele precisava orar? Deus disse assim para ele: vai, apresenta-te a Acabe, ore e eu darei chuva. Foi isso que Deus disse? Não. Por que ele orou então? Para que ele orou então? Deixa eu dizer uma coisa para você. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Chuva só Deus pode fazer, só Deus pode dar. Vocês sabem, acho que vocês estão acompanhando as notícias do Brasil, a cidade de São Paulo está próxima a entrar num colapso. Não sei se vocês estão acompanhando. Mas o sistema Cantareira, que abastece 8 milhões de pessoas em São Paulo, está com menos de 8% do volume de água. Já estão tirando água do subsolo, com metais pesados. Com toda a tecnologia, o homem não consegue produzir chuva. Depende de Deus. Esse homem entende uma coisa: da chuva é promessa de Deus, mas orar para chover é compromisso meu. Abrir o coração dos pecadores, só Deus pode abrir, mas orar para que Deus abra o coração dos pecadores é responsabilidade minha. Acrescentar pessoas à igreja salva, só Deus pode fazer, mas orar para que Deus traga pessoas é responsabilidade nossa. E você sabe como Elias orou. Ele orou perseverantemente, especificamente e triunfantemente.
a chuva desceu. Desceu porque primeiro ele tirou o obstáculo do caminho, chamado Baal. Agora, sabe o que me impressiona? Se eu fosse o biógrafo de Elias, eu pularia o capítulo 19. É uma mácula, é uma mancha na biografia dele. Não combina com Elias. Depois que ele tem essa vitória estupenda, a Jezabel mandou um recadinho para ele: faça-me os deuses o que me aprover, se amanhã a estas horas eu não te matar, Elias. Você está morto. E esse gigante de Deus, diz a Bíblia, que ficou com medo e fugiu. E entra numa caverna e quer morrer depressivo. Combina isso com Elias? Combina com tudo que nós falamos dele? Não. Por que está na Bíblia? Para mostrar para nós que o homem, por mais destacado que ele seja, como disse Abraão, ele é pó e cinza. Que os homens maiores têm também os seus pontos vulneráveis. Aliás, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse negócio de Elias aqui está mergulhado numa caverna querendo morrer. A gente chama isso hoje de depressão às vezes. É um negócio complicadíssimo hoje. Complicadíssimo. Eu escrevi um livro sobre esse assunto: suicídio, causas, mitos e prevenção. Eu não sei se vocês sabem, mas há um alto índice de suicídio no meio evangélico. Alto índice. Pastores, presbíteros, diáconos, líderes, crentes antigos. E o grande drama é que às vezes nós, evangélicos, não paramos para refletir sobre isso. O que é depressão? E eu acho que o mau entendimento, pastor Jackson, desse problema se deve a duas influências negativas. A primeira delas, de um autor muito conhecido no mundo, de um pregador muito conhecido no mundo, chamado T.L. Osborne. T.L. Osborne é um pregador que prega para milhões de pessoas, cruzadas para milhões de pessoas, e ele diz que depressão é demônio. Então, se uma pessoa está depressiva, é porque ela está com demônio. Demônio está oprimindo. E o que acontece? Se um crente fica deprimido, com essa concepção, com essa ideia, ele não vai falar para ninguém. Ele vai ser censurado, ele vai ser criticado, ele vai ficar com peso nas costas. E aí a outra influência vem de um escritor americano muito estudado no meio reformado, chamado Jay Adams, escritor daquele livro Conselheiro Capaz, Manual do Conselheiro Cristão. E ele diz que depressão é pecado. Então, se uma pessoa está depressiva, ela está com pecado. O grande problema é quando a pessoa pega um ponto e diz que aquele ponto é toda a verdade. Por exemplo, Davi estava depressivo? Estava. Os ossos secando, chorando o dia inteiro, alagando o leito com as lágrimas, vigor se tornou sequidão de estio. Ele diz no Salmo 78 lá que os ossos ardiam. E a depressão do Davi tinha tudo a ver com o pecado, inconfesso mesmo. Você que já estudou a história de gente que vem de grupos de feitiçaria, de ocultismo, vê quanta gente ainda tem resquícios de depressão por causa daqueles vínculos. Agora, a pergunta é: e o crente salvo, habitado pelo Espírito, pode ficar depressivo? Eu pregava num congresso em Belo Horizonte, e quando eu falava sobre isso, uma mocinha se levantou e disse: é um absurdo o que o senhor está falando. Um crente não pode ficar depressivo nunca. Eu perguntei para ela: filha, um crente pode ter miopia e usar óculos? Um crente pode ter problema no coração e precisar fazer uma ponte safena? Um crente pode ter um problema de úlcera ou gastrite e precisar tomar omeprazol?
achamos que daqui para cima é uma coisa, daqui para baixo é outra. Há um livro que eu acho que todos vocês deviam ler, se vocês não leram ainda. O Sorriso Escondido de Deus, de John Piper. Esse livro fala de 3 homens de Deus. Já leu esse livro? É um espetáculo. John Piper já leu. É espetáculo. Esse livro fala de 3 homens de Deus. David Brainerd, John Bunyan e William Cowper. Eu não sei se vocês conhecem a biografia dos 3, mas John Bunyan, David Brainerd foi considerado o homem mais piedoso do século XVIII. Morreu com 29 anos. Ele era o genro, na verdade, o noivo da filha de Jonathan Edwards. Ele foi chamado por Deus para trabalhar com os índios peles vermelhas, e às vezes em temperatura abaixo de 0, ele suava a roupa dele, orando pelos índios antropófagos pelos vermelhos, que queriam matá-lo para comer, e quando viam chorando e gemendo por eles, recuavam. Esse pregador, David Brainerd, experimentou um avivamento entre os índios peles vermelhas. Esse moço morreu com 29 anos, na casa de seu sogro, não chegou a casar. E Jonathan Edwards compilou o diário dele e escreveu o diário de David Brainerd. Quando perguntaram para John Wesley, qual é o melhor livro no mundo para se ler depois da Bíblia, para se ser um grande pregador? John Wesley respondeu: leia o diário de David Brainerd, compilado pelo sogro dele, Jonathan Edwards. Este homem, David Brainerd, tinha severas crises de depressão. John Bunyan, todos vocês já ouviram falar. John Bunyan era um pregador batista. Ficou preso 14 anos em Bedford pelo crime de pregar a palavra de Deus em praça pública. Botaram-no na cadeia e disseram o seguinte: se você parar de pregar, você está solto. E ele respondeu: se vocês me soltarem, amanhã eu estou na praça pregando de novo. Da cadeia ele via sua filha primogênita cega, passando necessidades. E ele passou 14 anos na prisão, imunda. E lá nessa cadeia ele tinha terríveis crises de depressão. E é ali na cadeia que ele vai escrever o livro mais lido no mundo depois da Bíblia, O Peregrino. Aqui perto. Olha que coisa fantástica. William Cowper era aqui da Inglaterra. Ele era um compositor protestante evangélico. Esse moço tinha crises tão severas de depressão que ele tentou suicídio algumas vezes. Precisou de alguém monitorá-lo para que ele não se matasse. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que a depressão é uma doença multicausal. Ela pode ter origem em um problema físico de saúde, ela pode ter pode ser desencadeada por um luto traumático, ela pode ser desencadeada por uma separação amarga, ela pode ser desencadeada por um problema financeiro radical. São muitas as causas. Pode ser provocada por drogas, ela pode ser provocada por alcoolismo, ela pode ser provocada por muitas coisas. E cabe se examinar essas causas. Se uma pessoa na igreja enfrentar uma depressão, o nosso papel como igreja não é acusá-la de estar endemoniada ou estar em pecado, é de assisti-la, cercá-la com afeto, com amor, com carinho e tratar dessa pessoa. Elias estava depressivo, queria morrer. Por que ele estava depressivo? Primeiro, porque ele só enxergava passado, ele não via mais futuro. Eu quero morrer, Deus, acabou o ministério para mim. Uma pessoa depressiva, ela só olha pelas lentes do retrovisor, ela não olha com o sinal do farol alto. Já percebeu que uma pessoa depressiva ela não tem esperança? Ela não tem esperança. Depois, uma pessoa depressiva, ele é pessimista. Elias diz para Deus: só eu fiquei, Senhor. Deus: não, cara, você está fazendo a conta errada. Tem 7.000 ainda. Uma pessoa depressiva, ela olha para a vida com óculos escuros demais. Ela não vê nada de bom. Ela é pessimista, ela é negativa.
Elias está dizendo assim: eu quero morrer porque meu ministério não tem mais chance, não tem mais nenhum futuro. Deus diz: não, meu filho, o seu ministério não acabou ainda não. Você ainda vai ungir um profeta no seu lugar, você vai ungir um rei em Israel, vai ungir um rei na Síria. E Deus vai dizer uma coisa para você: você não sabe nem o que você está pedindo. Você está querendo morrer? Nem morrer você vai. Nem morrer você vai. Eu vou te levar para o céu sem você morrer. Como é que Deus cura a depressão do Elias? Primeiro, sonoterapia, bota o cara para dormir. Segundo, cardápio especial, prepara uma refeição especial para ele. Terceiro, manda o cara sair da caverna e desabafar. Tem hora, meus irmãos, que a igreja precisa, você líder, precisa ser aquela pessoa pronta a ouvir alguém, que está lá com a rolha, precisando desabafar. Mas não confia em ninguém, tem medo de se abrir, ser censurado, ser condenado. A igreja não é lugar de culpa, a igreja é lugar de cura. A igreja é lugar de terapia. A igreja é um lugar onde as pessoas são aceitas como elas estão, para serem transformadas como Deus as quer. Deus cura a depressão de Elias. Deus põe de pé o Elias outra vez. Deus devolve a Elias não apenas a sua vida, Deus devolve a Elias o seu ministério. Porque uma coisa é Deus recuperar a vida, outra coisa é Deus recuperar os sonhos. Agora, deixa eu caminhar para concluir. Elias está indo pelo Jordão, o profeta, o Eliseu está no encalço dele, querendo porção dobrada do espírito dele, quando de repente passa uma carruagem de fogo com cavalos de fogo e arrebatam Elias, ele sobe no redemoinho para o céu. E a capa do Elias fica na mão do Eliseu. Eles dois, Elias e Eliseu, já tinham passado a pé enxuto pelo Jordão, porque Deus milagrosamente abriu as águas do Jordão. Agora Eliseu volta com a capa de Elias na mão, com a pergunta no coração, ao chegar às margens do Jordão: onde está o Senhor Deus de Elias? Que pergunta emblemática. Sabe o que significa essa pergunta? Significa isso: será que Deus só fez milagres ontem, ou será que Deus ainda faz milagres hoje? Será que Deus só agiu no passado, ou será que Deus ainda age no presente? Onde está o Senhor Deus de Elias? Você e eu não temos dificuldade de crer que Deus fez milagres ontem. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você e eu não temos dificuldade em crer que Deus fará milagres amanhã. Jesus virá em grande glória e majestade e se assentará no trono da sua glória para julgar as nações. Mas a nossa dificuldade é crer que Deus faça milagres hoje. Às vezes a nossa teologia é igual a teologia da Marta, lembra? Quando Jesus chegou na aldeia de Betânia, a Marta disse para Jesus: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Conjugou o verbo no passado. Aí Jesus: não, Marta, teu irmão há de ressurgir. Ele disse: eu sei, Jesus, eu conheço a Bíblia, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Aí Jesus: não, Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição da vida, eu ajo hoje, eu sou o Deus do agora. Onde está o Senhor Deus de Elias? Eliseu pegou aquela capa, feriu as águas do Jordão, e o rio se abriu de novo, porque o Deus de Elias é o Deus de Eliseu. O Deus de Elias, o Deus de Eliseu é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus, é o Deus que agiu, é o Deus que age e o Deus que agirá. Mas a minha pergunta para encerrar é outra. Não é mais onde está o Senhor Deus de Elias, mas é: onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus? Nós estamos vivendo um tempo de crise. E hoje Deus quer levantar novos Elias. Que você seja um Elias de Deus na nossa geração. Que Ele nos abençoe. Amém.